A decisão de Hugo Motta de votar projetos de interesse do Judiciário na Câmara em meio a essa pressão da oposição pela anistia não teria sido por acaso. Pelo menos essa informação consta no portal Metrópolis. A reportagem conversou com interlocutores do presidente da casa e essas pessoas disseram que ele quis fazer um gesto, um aceno aos magistrados, esperando que eles aliviem a pressão. Em conversas reservadas com os líderes da Câmara, Motta teria revelado que recebeu dos integrantes do Judiciário sinalizações de que a Suprema Corte pode revisar algumas penas, como no caso da cabeleireira Débora dos Santos. Apesar do relator ter pedido 14 anos de prisão para ela, outros magistrados já afirmam que pedirão a dosimetria da pena, um ajuste nessa pena defendida pelo relator Alexandre de Moraes. Você, Dávila, essas são as informações apuradas, informações de bastidores, interlocutores de Hugo Motta, dizendo que ele espera uma reação do Judiciário, inclusive a revisão de algumas penas. Mas a gente está falando de uma porção de gente, né? Não pode fazer alteração de 3 ou 4 achando que o objetivo vai ser cumprido, porque é diferente, né? Um PL da anistia que acaba atendendo a um número grande de pessoas e uma revisão talvez de uma ou duas pessoas, né? É isso mesmo. Aliás, é até cômico, né? O presidente da Câmara liga lá pro Supremo e fala assim: pô, dá uma aliviada na minha barra aqui, pô, não tô aguentando mais a pressão para votar esse PL da anistia aqui, pô, faz alguma coisa aí, muda algumas sentenças aí para me ajudar aqui. É mais ou menos isso que aconteceu. Agora, o problema é, será que o Supremo vai revisar uma ou duas penas só para dar um recadinho, para tentar amenizar um pouco a barra? Ou o Supremo vai ter a hombridade de entender esse vício de origem de um processo totalmente contaminado, que desrespeitou completamente o devido processo legal, que aconteceram julgamentos que foram totalmente enviesados e falar, gente, vamos fazer o seguinte, vamos soltar todo mundo que a gente realmente não tem aqui capacidade de comprovar que vandalizou o prédio público, que depredou o patrimônio e tal, e vamos soltar as pessoas. É impossível achar que o Supremo, depois de ter caminhado tanto nesta maré de injustiça, vai ter assim quase um estalo do Vieira e falar assim: agora o bom senso voltou, vamos respeitar as regras do Estado democrático de direito, vamos voltar ao devido processo legal e confessar aqui ao povo brasileiro, realmente nós pisamos na bola. Não vai acontecer. Aí também é achar demais. Então, o que vai ocorrer é essa tensão entre o rápido andamento do processo na Câmara, do projeto na Câmara, e a mudança de atitude em relação às penas no Supremo vão correr de forma paralela. E aí temos aqui reforçar tanto o que disse o Motta como o Palumbo, o empenho do deputado Sóstenes. Por quê? Porque se ele não estivesse fazendo essa pressão, esse assunto já teria voltado para a gaveta, já teria caído no esquecimento e as injustiças continuariam a perpetuar. Então, assim, é graças à pressão política no Congresso que a justiça está tomando um rumo de revisar algumas penas. Mas esta tensão, olha, presidente Motta, o Supremo não vai aliviar, não, vai mudar uma ou outra sentença, porque o espírito corporativista é muito mais forte do que o espírito de decência de reconhecer que houve um erro dramático que penalizou muitos brasileiros que deveriam estar em casa e não no cárcere. Mas Motta, se o Supremo revisasse as penas, talvez fosse uma confissão de erro, né? Você vê alguma chance desse movimento começar a partir daquela sinalização de Luiz Fux, reportagem que indica que 2 magistrados passam a defender a revisão das penas? Revisão para quantos, né? Vejo chance de mudança. Sim, porque em algum momento isso vai ter que mudar, né? Em algum momento o Brasil vai ter que voltar para os trilhos. Se não for agora, vai ser em algum momento do futuro.
por exemplo, a Suprema Corte americana já voltou atrás em várias coisas importantes. A última grande mudança de opinião da Suprema Corte americana foi em relação à questão do aborto, que em 73 a Corte declarou que existia um direito constitucional ao aborto e, se eu não me engano, há 2 anos atrás ela reverteu. Disse que aquela decisão tinha sido errada. E não existe nenhum direito constitucional ao aborto. Salvo engano, o Dávila me corrija se eu estiver errado, mas quando os descendentes de japoneses foram internados em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, a Suprema Corte americana aprovou isso. Então, a Suprema Corte americana já errou várias vezes, já voltou atrás. Eu não vejo porque a mesma coisa não poderia acontecer aqui. E eu vou confessar a vocês que eu fiquei até com um pouco mais de esperança nessa possibilidade depois que eu li a decisão sobre a DPF 635. Eu já comentei aqui. Todo mundo tinha um receio sobre qual seria a decisão final da DPF 635. E foi uma decisão dada em liminar completamente descabida, interferência na operação da Polícia do Rio de Janeiro, ajudou o domínio territorial do narcotráfico, mas a decisão final reconhece a gravidade da situação no Rio de Janeiro, diz lá de uma forma bastante clara que é a polícia que tem que decidir como a polícia opera, qual armamento ela usa. Eu digo para vocês, eu fui pego de surpresa pela clareza dessa decisão em particular. Então, se aconteceu no julgamento da DPF 635, por que não pode acontecer no 8 de janeiro? Eu acho que isso é uma possibilidade com a qual a gente deveria contar. Agora, eu não acho que isso seja razão para o deputado Sóstenes parar o magnífico trabalho que ele está fazendo. É interessante as visões sobre essa possibilidade. Você, delegado Palumbo, está em Brasília, no Congresso Nacional, observa também os movimentos feitos pelo Poder Judiciário, especialmente pela Suprema Corte. Acredita em uma revisão das penas, em uma mudança de posicionamento do STF? Pode ser que sim. No caso da DPF, muito provavelmente o Supremo voltou atrás, né, refez a decisão, muito pela pressão, inclusive do Mota, que sempre falou sobre isso, aumentou o roubo de cargas, enfim. É uma pauta que eu volto a repetir, não é da direita e da esquerda, é uma pauta de quem está sendo roubado, está sendo morto, o tráfico de drogas correndo solto. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, no caso da anistia, tem centenas de pessoas presas. E você ver um familiar seu preso injustamente, um dia a mais, uma semana a mais, um mês a mais, 15 dias a mais, talvez seja por isso, né? E aliás, talvez não, tenho certeza que é por isso que o deputado Sócio, e nós também estamos aí ajudando nessa luta, para que esse projeto da anistia ande. E aí os representantes do povo votem, se são favoráveis ou não. Tem pessoas privadas. Muito se comemorou sobre a ida da Débora para casa, na prisão domiciliar. Ótimo, só que ela continua com seus direitos restritos. Ela não pode sair do domicílio, ela não pode ter rede social, ela não pode ter uma série de benefícios que ela podia fazer. Não sei se ela pode, por exemplo, fazer uma coisa básica que toda mãe adora, levar o filho na escola. Será que ela pode fazer isso? Levar o filho no pediatra, filho menor, será que ela pode fazer isso? Não, me parece que ela não pode fazer isso. Então ela continua sendo punida por simplesmente ter passado o batom numa estátua. E isso não é justo. Essa demora do Congresso Nacional e essa demora do Supremo, ou seja, do Poder Judiciário, de rever a dosimetria, de rever a pena, as pessoas estão lá encarceradas. É isso que a gente tem que pensar, ter empatia por essas pessoas. Aqui ninguém está falando de que a gente é favorável à depredação, a dano. Não, mas que responda pelos atos que elas fizeram. Porque como eu havia dito no bloco passado, teve mendigo que foi preso, teve vendedor ambulante que foi preso, teve gente que estava passando do local lá e foi preso, continua preso. O Lesão morreu na cadeia, ninguém vai trazer ele de volta. Ele deveria responder pelos atos que ele fez, já estaria solto. Aliás, responderia em liberdade. É por isso que nós estamos correndo, é por isso a pressa desses deputados que querem a anistia e que deixe os representantes do povo decidir. Agora, eu não me conformo com a subserviência do Congresso Nacional, dos representantes do povo, e tem que ficar abaixando toda hora para o Poder Judiciário. Isso eu não vou me conformar jamais. Só para encerrar, você, Dávila, dadas as circunstâncias e principalmente olhando para os elementos políticos que envolvem as condenações
e também o episódio de 8 de janeiro. Há sinais que aquele movimento de autocontenção do judiciário, principalmente da Suprema Corte, que você inclusive sempre defendeu, há sinais de que esse movimento talvez seja iniciado a partir dessa sinalização, talvez, de Luiz Fux. Eu vou utilizar o ministro como talvez a figura, o personagem que possa ter startado esse movimento. Não só a atitude de Luiz Fux é um ótimo sinal, como o próprio Alexandre de Moraes, que acabou aceitando e transformando a prisão de Débora numa prisão domiciliar, tá certo? Então, isso são, lógico, são sinais encorajadores, mas veja só o que aconteceu recentemente com o Felipe Martins. Sim, são sinais dúbios, sabe? Uma hora você faz uma atitude que parece que ele está mudando de direção, aí tem outra hora a toga justiceira volta com tudo. A gente não sabe muito bem como é que andam essa movimentação, mas eu tenho certeza que se a pressão no Congresso Nacional para votar o projeto da anistia continuar, há chance da voz da dissidência e do bom senso, como é o caso do ministro Luiz Fux, possa prevalecer. Agora, se diminuir a pressão no Congresso, porque ela é esvaziada por uma revisão de pena, uma aqui ou acolá, e algumas pessoas que inclusive assinaram o projeto de anistia começar a retirar a assinatura, aí eu acho que nós vamos, infelizmente, continuar com esta injustiça cometida com centenas de brasileiros. Então, é muito importante combinar a pressão política com a decisão deste revisionismo penal no Supremo, para que nós possamos, enfim, retomar o caminho do devido processo legal que se perdeu nesse processo. Esse é um episódio, uma notícia que envolve muitos atores, tem muitas pontas soltas, a gente vai seguir acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação e debate com os nossos analistas.